Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos juntos acompanhar as principais notícias. E uma nova pesquisa Quaest sobre a economia brasileira revela que quase metade da população percebe piora no cenário econômico nos últimos 12 meses. Isso aconteceu mesmo com alguns indicadores oficiais mostrando estabilidade ou leve melhoria no país. O Instituto Quaest realizou um levantamento a pedido da Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todas as regiões do país. De acordo com o estudo, 43% dos brasileiros afirmaram que a economia do país piorou no último ano. Já outros 30% disseram que a situação econômica do Brasil ficou praticamente igual e outros 24% avaliaram uma melhora no mesmo período. Essas porcentagens são praticamente iguais à pesquisa realizada em janeiro e sinaliza a estabilidade na percepção negativa. Apesar da avaliação atual considerada negativa, existe uma certeza positiva quando a pergunta é sobre os próximos 12 meses. Ainda de acordo com a pesquisa, 43% acreditam que a economia deve melhorar no próximo ano, enquanto 29% acreditam que ela vai piorar e 24% acredita que ficará estável. Entre os pontos que mais pesam na avaliação dos brasileiros estão o aumento dos preços dos alimentos e a sensação de perda de poder de compra. Quando questionados sobre o comportamento dos preços nos últimos meses, 56% afirmaram que os alimentos ficaram mais caros e 61% disseram que conseguem comprar menos com a renda atual do que no ano passado. Sobre a percepção do mercado de trabalho, 49% dos entrevistados disseram que está mais difícil conseguir emprego, apesar de dados oficiais indicarem que a taxa de desemprego ficou mais baixa em 2025. Essa diferença pode ser explicada pela forma como os brasileiros estão sentindo o impacto diretamente no dia a dia e no bolso, mesmo com a inflação e o desemprego em estabilidade. E a Quaest divulgou também nesta quarta-feira uma nova pesquisa sobre o segundo turno das eleições presidenciais. E Lula continua à frente nas intenções de voto. A menor diferença é contra o candidato do PL, Flávio Bolsonaro. A pesquisa Quaest divulgou que o presidente Luiz Inácio Lula Silva continua à frente nos 7 cenários de segundo turno, feitos com os nomes da oposição com vantagem que variam de 5 pontos a 19. A menor diferença é de 5 pontos contra o senador Flávio Bolsonaro, que aparece como o principal candidato da oposição. Neste cenário, Lula aparece com 43% das intenções de voto, contra 38% de Flávio. Já no mês de janeiro, Lula apresentava 45% das intenções e Flávio 38%, uma diferença de 7 pontos. Em dezembro, Lula apresentava 46% e Flávio 36%, uma diferença de 10 pontos. A pesquisa revela uma diminuição residual da vantagem de Lula para Flávio. A pesquisa é a primeira da Quaest sem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre os possíveis candidatos. Ele tem afirmado que tentará a reeleição. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, de 5 a 9 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. E mudando de assunto, o programa do Silêncio Urbano teve recorde de queixas em 2025. A população de São Paulo registrou quase 50 mil reclamações ao longo do ano, um aumento de 14% em relação a 2024. Dos bairros centrais às periferias, quase todos os pontos de São Paulo registraram problema de barulho conforme dados de solicitações do canal 156. Segundo dados divulgados pelas prefeituras de São Paulo, foram quase 50 mil queixas registradas ao longo do ano. Um aumento de 14% em relação a 2024 e de 111% na comparação com 2012, início da série histórica. Além do barulho de obras e da movimentação de caminhões, muitas vezes fora do horário permitido, ele cita também a concentração populacional como hipótese para explicar o aumento das queixas. Os bailes de rua também impulsionam os acionamentos à polícia militar por perturbação do sossego na Grande São Paulo. O número passou de 940 mil ocorrências em 2024 para 978 mil em 2025. A gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirma que intensificou a fiscalização de ruídos.
Em 2025, foram aplicados 844 termos de orientação, 788 multas e 119 fechamentos administrativos de estabelecimentos infratores. E bem, por enquanto eu me despeço de vocês, mas às 10 horas em ponto eu volto com mais um Jornal Toda Hora. Te espero aqui.